Boa noite, queridos e queridas. Estamos chegando para o nosso encontro, né? Esse encontro muito bom para a gente e vamos aprender, né? Aqui a gente vai, nós vamos concluindo o estudo do livro de Isaías. Hoje eu vou falar do capítulo 3, que é sobre os juízos preparatórios, não é mesmo? Esse capítulo é um pouquinho longo, mas vai dar para me ler, eu creio que vai dar para me ler bastante e também trazer para vocês as explicações. Mas eu gostaria primeiro que você que está chegando novo se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas, tá bom? Depois você vai ver uma mãozinha aí, uma luvinha, que eu chamo essa luvinha a mãozinha do papo firme, que é o que eu venho trazer aqui para vocês, uma palavra amiga, uma palavra relevante, que é muito bom para o nosso entendimento, tá bom? Então você que está chegando, se inscreva no canal e no final você compartilhe, convide alguém para participar dessa reunião conosco aqui, tá bom? Não fique aí só de passagem, mas procure estar aqui com a gente, tá bom? Porque cada vez que você entra aqui e toda vez que você der um like, o YouTube vai liberar para mim e vai liberar para outras pessoas essa palavra amiga também. Então é necessário que você dê um like aí, eu gostaria muito que você desse um like e que você apresentasse esse canal para outras pessoas, tá bom? É tão rápido, não vai te custar nada, você é só pegar a mãozinha aí e apertar aí, né, nessas coisas que eu falei, que é essas três coisas, né? A palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todos. Pronto, já está escrito. E depois compartilhar com alguém, tá bom? Dá um likezinho aí na mãozinha, não te custa nada fazer isso, tá bom? Eu creio que não custa nada, né? Porque o tempo que você passa aqui só para ver, não custa nada você apertar aí nessa mãozinha, tá bom? Então, sejamos generosos um para com os outros, tá bom? Você estará evangelizando, porque o canal vai ver que você está gostando do que eu trago aqui e vai passar também para outras pessoas. Então, seja generoso, tenha o bom perfume de Deus, tá bom? Vou ler então aqui no versículo 1 do capítulo 3 de Juízos Preparatórios, que diz assim: porque eis que o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, e todos o sustento do pão e a todo o sustento de água. O poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião. O capitão de 50 e o homem respeitável, e o conselheiro e o sábio, entre os artífices e o eloquente orador. Dar-lhes-ei meninos por príncipe, e crianças governarão sobre ele. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar do seu irmão na casa do seu pai, dizendo: tu tens roupa, se nosso governador, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados, como Sodoma. Não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei o justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizerem. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear, e põe-se de pé para julgar os povos.
O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, e que fostes vós que consumistes esta vinha. Ó espólio do pobre, o espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis as faces do pobre? Diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, e quando andam, caminham saltitando, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas, os cintos e as caixinhas de perfumes, os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos e os chalés e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. E será que, em lugar de perfume, haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de vestes luxuosas, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada de teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. Aqui está se referindo às mulheres. Então vamos entender aqui o que está dizendo. Nesse capítulo de número 3, eu vou ler a explicação da Bíblia e depois então eu vou falar, tá bom? Como eu sempre faço aqui com vocês. Aqui no capítulo 3, no versículo 5, fala falando sobre um contra o outro, né? Então o Altíssimo havia organizado Israel em uma sociedade justa por meio das suas leis. Mas o desvio do povo acabou em todos os princípios e valores morais e espirituais na nação. Vimos que a mesma corrupção e a mesma opressão daquela época existe em nossos dias, não é mesmo? Porém, de uma forma muito mais exacerbada. Justiças, violências em nossa sociedade caótica. É verdade, não é mesmo? Os filhos não respeitam os pais, os jovens zombam dos mais velhos, os alunos insultam os professores, as crianças sofrem abuso e etc, etc, etc. Sem falar dos crimes brutais e frequentes que deixam as pessoas aterrorizadas. Isso mostra o quanto a criatura está longe do seu Criador e vive totalmente dominada pelo mal. Todo esse caos é consequência da rebeldia do ser humano contra Deus. Você está entendendo isso? Está entendendo? Vou ler só mais uma coisa aqui que diz aqui na explicação, que fala assim, ó, presta atenção. Fala sobre ai da sua alma, que diz assim: os maus desígnios, deixa eu botar bem assim para mim enxergar bem. Os maus desígnios e as más ações muitas vezes se evidenciam por meio do semblante. Um exemplo disso aconteceu com Caim, quando assassinou seu irmão. Você lembra disso lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 6, conta isso. Isso mostra que a face reflete o bem, a paz e a alegria, da mesma forma que faz transparecer a inveja, o ódio e a maldade do ser humano. O aspecto do rosto daqueles que viviam afastados do Altíssimo derruba contra eles mesmos e
manifestava os seus pecados. A expressão era uma clara ameaça de dor e de juízo. Diante disso, quem conhece a verdade, muitos conhecem a verdade, mas vivem na mentira, prejudicando-se a si mesmo. Isso é verdade, gente. Presta atenção no que a pessoa que escreveu isso aqui é uma pessoa muito inteligente, muito digna, né? Que é uma pessoa que reconhece aí as coisas certas e as erradas, e que Deus está olhando por todos, né? Deus, ele está sempre observando a todos nós. Então fala assim: o Senhor se levanta. Deus estava disposto a pleitear o seu tribunal. Os réus eram os anciões e os príncipes os responsáveis pelo desvio do povo do caminho de Deus. Além disso, eles seriam acusados de roubar e oprimir os pobres. A justiça, os maus tratos e as opressões fazem o Todo-Poderoso ficar indignado. Por isso, ele derramaria a sua sentença. É o que Deus tem feito para muitos, mesmo nos nossos dias, não é mesmo? Agora deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Explicar uma coisa para vocês que é de grande importância. Grande importância. Nós vimos, né, que a iniquidade lá em Israel, né, contando na história toda, nós vimos que a iniquidade lá em Israel, dos israelitas, do povo daquela época, e até do povo de Judá lá em Israel, né, eles praticavam muitos erros, principalmente as mulheres, que eram orgulhosas, que eram arrogantes e que só se preocupavam com as suas vestimentas. Elas se preocupavam com suas joias, elas se preocupavam em ter uma aparência boa, ao invés de seguirem a retidão, o caminho de Deus. Elas não queriam saber da palavra de Deus. Então, Deus prometeu que iria castigá-las. Elas seriam castigadas. Deus havia mostrado ao profeta Isaías, lá, que estava lá em Jerusalém, que iria passar, que todo o povo lá de Jerusalém iriam passar dias de muitas tribulações, dias muito difíceis, que ele iria retirar o sustento daquelas mulheres, não só das mulheres, mas de um modo geral. Quando fala que as mulheres, não está falando somente das mulheres, está falando dos homens também, que ele traria fome e escassez para aquele lugar lá em Judá. Que tamanha seria, porque tamanha era a arrogância daquele povo, de todos que viviam lá, que ele resolveu então mostrar para eles que ele era Deus. Você entende? Nós concluímos com isso que quando quando Isaías ele teve essa visão, né, que Deus mostrou para ele, ele teve essa visão através quando o rei Uzias, quando esse rei ele contraiu a lepra porque ele desobedeceu às ordens de Deus. Então ele viu através dali, né, a glória de Deus, e ele pôde entender, pôde ver que aquele povo que estava sendo arrogantes, aquele povo que estava se preocupando só com vaidades, que não seguiam os preceitos dele, aquele povo, eles seriam castigados. Então isso fez Isaías ver havia uma grande diferença na vida de Isaías, principalmente no ato do ministério dele, quando ele falava de Deus, né? Ele já carregava consigo o ministério de Deus, ele passava a palavra de Deus. Então muitas mulheres elas ficaram atormentadas naquela época devido aos costumes que elas tinham, eram costumes mudando, né? Eram coisas do mundo, elas não se preocupavam
e em querer saber de Deus. Não queriam saber da palavra de Deus, só queriam saber de vaidades. E eram lindas as mulheres. Porém, Deus fez o que ele havia mostrado para Isaías, que ele tiraria todo o sustento daquele povo, né, principalmente das mulheres, e também a beleza delas faria com que elas se tornassem mulheres feias. Então veja bem, eu penso que não é errado a gente se apresentar diante de Deus e no decorrer dos nossos dias a gente se apresentar com cuidados de higiene, com cuidados com a nossa vestimenta, com os nossos enfeites, você entende? A gente se enfeitar para ir para a casa de Deus, limpinhos, cheirosos. Não, isso não é pecado. É necessário se entender que tudo que se faz, em relação ao bem para a gente próprio e para Deus, faz parte da vida, você entende? Mas nós jamais devemos esquecer ou deixar de ouvir os direcionamentos dados pelos profetas, pelos bispos, pelos pastores, quanto a palavra de Deus nas nossas vidas, porque sem Deus é impossível se viver bem, né? Quando nós nos arrumamos para ir à casa de Deus, ou mesmo para a gente buscar na palavra, que seja em casa, que seja onde for, ou mesmo que não seja para buscar a palavra, mas que a gente se mantém higiênicos, nós estamos mostrando o amor para com esse Deus que nos criou, né, que nos deixou até hoje nessa terra, né, que houve muitas gerações até chegar a nossa geração. Então, eu penso que o uso de enfeites não prejudica você em espécie alguma, desde que você mantenha-se num posicionamento com Deus, na direção de Deus. Então, o uso de enfeites daquela época era uma forma de cântico, de amor para com Deus, você entende? Daquela época. Eu penso que até hoje também é uma forma de amor. Então, muitas vezes, a gente se prepara, a gente tem que se preparar, né? Nós não vamos para a casa de Deus de qualquer maneira, sujos, mal cheirosos, mal vestidos, né? Nós queremos nos apresentar diante de Deus, de Deus e diante da sociedade, pessoas idôneas, pessoas higiênicas, pessoas que estão procurando viver de forma correta e limpo em todos os sentidos. Limpo de caráter, limpo de físico, limpo de mente, limpo de coração, limpo de tudo, você entende? Então, voltando lá, muitas coisas aconteceram naquela época. Então, Deus viu quando Isaías escreveu todas aquelas coisas. Isaías foi escrevendo aquilo que ele acreditava que ia acontecer. Então, nós aprendemos com isso que os nossos agir, os nossos atos, as nossas ações é importante para Deus, é importante. E principalmente quando nós nos mantemos num posicionamento certo, né? Num posicionamento com Deus, quando nós estamos com nossos corações limpos, coração puro, você entende? Sem carregar maldades, né? Muitas pessoas carregam muitas maldades no coração, muitas pessoas, né? A gente vê através do semblante, da inveja, né? Isso aí já é carregar maldade, do querer ter o que o outro conquistou, através de roubos, furtos e tantas outras coisinhas. Então, o que nos dá a certeza que a gente está caminhando no lugar certo, né, com boas intenções, é quando Deus testifica em nós o bom perfume dele, o bom caráter. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros e quando nós resolvemos mudar. Quando você resolve mudar,
Então Deus testifica em você confiança e a certeza de que você vai chegar ao seu objetivo final, que é ser feliz, ter paz, ter segurança. Você entende o que eu estou falando? Então não se deixe levar por influências, influências de qualquer pessoa, você entende? Veja que Isaías, ele falou do comportamento das mulheres, ele falou, né? Isaías usou de falar das joias, das roupas, de outras coisas para descrever o comportamento e a atitude daquelas mulheres, das filhas de Sião da época. E foi isso que reprovou elas, porque elas não ouviam a palavra de Deus, não queriam ouvir. Então elas foram advertidas sobre o julgamento delas, que viria resultado para tudo aquilo que elas estavam fazendo e sendo arrogantes, né? Porque era pecado, né? Pessoas arrogantes, pessoas invejosas, pessoas que carregam consigo coisas que não convêm com a palavra de Deus, essas pessoas sofrerão as consequências. Então, não se deixe levar por influências, que às vezes tem pessoas que influenciam, né? Então Isaías, ele descreveu o pecado delas e deles, no caso dos homens também que estavam lá, né? Que ele não estava, você vê que ele não estava apenas falando das mulheres, ele se referia a todos de um modo geral. Então, fazer coisas que não condiz com os preceitos de Deus, com a palavra de Deus, vai nos levar à apostasia, ou seja, vai nos levar a cometermos erros, a pecados. Você entende? Então procure fazer o que é certo dentro daquilo que a sociedade pede e que a palavra de Deus pede. Porque se você for justo, se você for certo, Deus vai testificar no seu coração confiança, paz, segurança e felicidade, tá bom? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 4. Eu venho falando para vocês o capítulo de número 4, que fala sobre a purificação de Jerusalém, tá bom? Deus então purifica aquele povo. Aí eu vou vir contando para vocês, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe grandemente. Boa noite, não esqueçam de orar, tá bom? Quase na hora da viração, vamos orar a Deus, agradecer por esse dia, por mais uma semana que Ele constituiu aí pra gente, tá bom? Boa noite, até amanhã. Tchau.